Voltamos com o Papo com ela e agora a gente conversa com a psicóloga Caroline Weber e com o porta-voz e voluntário do Centro de Valorização da Vida, Carlos Eduardo Oliveira. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui no Papo com ela, para que a gente possa abordar essa temática que vem fazendo cada vez mais vítimas no nosso país. Caroline, com base na reportagem que a gente viu, nota-se que as mulheres são as mais atingidas por esses transtornos. Ao que se deve essa porcentagem maior no universo feminino? Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e poder falar desse assunto que é tão importante, né? As mulheres, elas normalmente se colocam mais vulneráveis a esses casos porque elas aceitam com mais facilidade, né? A gente tem aí uma subnotificação também dos homens de assumir que estão se sentindo dessa forma, que passam por esses transtornos, né? Então aí a gente consegue ter um número mais expressivo, né? Então as mulheres, elas se propõem mais a debater, a discutir, a falar sobre isso, né? Então esses números, eles despontam à frente. Carlos, isso também se observa na procura no CVV? Por conta de ser uma relação que se estabelece por um meio eletrônico, os homens se sentem mais à vontade de pedir esse suporte? Sim, antes de tudo, boa noite, né? Obrigado pelo convite em nome do CVV. E, de fato, a gente tem muitas ligações de homens relatando tanto a depressão quanto a ansiedade, e que às vezes se sentem mais confortáveis de conversar num ambiente onde eles se sentem não ameaçados, né? Um ambiente onde eles vão ter o sigilo deles protegido, o anonimato, né? E aí os relatos são justamente intensos, né? São mais intensos e ali eles têm esse ambiente protegido. Quando a gente fala desse receio de homens em procurarem auxílio de psicólogos, de psiquiatras, isso se dá pelo contexto social que nós temos, de ainda ser uma sociedade muito machista? Sim, com certeza. A gente vive num meio cultural que prega muito isso, né? Então a gente tem um contexto social totalmente voltado para que os homens sejam fortes, para que os homens não passem por essas coisas, aguentem mais, né? Então tudo é construído para que os homens mostrem o quanto eles são fortes. E quando eles se mostram mais fragilizados ou vulneráveis, isso é atingido de alguma forma, né? Então é mais difícil para o homem enfrentar, para o homem se declarar que tá passando por algum problema, que precisa de ajuda, né? Por isso que as mulheres conseguem mais pedir ajuda, porque elas conversam mais sobre isso, elas falam entre si, né? Elas buscam espaços que elas possam debater. Os homens não, eles costumam guardar mais as coisas, né? Esconder o que está acontecendo. E Carlos, qual é a preparação dos voluntários do Centro de Valorização da Vida para prestar esse importante serviço para a nossa sociedade? Os voluntários, né, todos os voluntários do CVV, eles passam por um curso de formação, tá, que dura cerca de 3 meses, são todos maiores de 18 anos, e depois do curso eles são acompanhados no estágio durante os primeiros atendimentos e são submetidos a treinamentos constantes. Então a gente tem todos os meses, né, treinamentos para que a gente possa ir aperfeiçoando o modo como a gente acolhe as pessoas, que é de forma compreensiva, desenvolvendo respeito, aceitação, da melhor forma possível para que as pessoas sintam a abertura necessária para falar dos seus problemas. E Carlos, qual é a função da fala nesse processo? Né? Porque o CVV lida principalmente sendo um canal de escuta das pessoas. Qual é o efeito que vocês observam nas pessoas nesse processo? As pessoas, quando elas se dispõem a falar dos seus problemas, elas desabafando, elas se esvaziam de todas aquelas emoções, elas conseguem tirar essa pressão interna, e o que a gente percebe é que assim, a pessoa começa às vezes a ligação muito angustiada, muito pressionada pelos seus problemas, e aos poucos, quando ela vai se expressando, ela vai tirando essa pressão interna e ela vai encontrando espaço interno para que ela possa se reorganizar, para ela consiga encontrar uma outra saída ali para o seu problema. Então, assim, a gente costuma falar, né, a pessoa está no olho do furacão, e quando ela consegue um espaço para pensar,
aí ela consegue encontrar um novo direcionamento e buscar ajuda. Caroline, como você enxerga na qualidade de psicóloga esse processo de terapia, né? Esse processo de troca, esse processo de esvaziamento que o Carlos cita para a gente? A terapia, ela vai se colocar num espaço que é muito importante, né? O CVV, ele vai lidar com a pessoa que já está no desespero, ela já está na última linha, né? Então, a terapia, ela é um caminho que as pessoas podem construir outras coisas, outras ferramentas, podem descobrir outros modos de lidar com as coisas que frustram no dia a dia, né? Então, esse espaço, ele vai ser uma construção também preventiva, né? Para não deixar que chegue ao ponto de chegar na última linha, né? Então, a terapia, geralmente, quando recebe pessoas que se sentem mais disponíveis e também, de uma certa forma, mais vulneráveis, né? Propensas a ter algum tipo de depressão ou que se sintam já mais ansiosos, essas pessoas elas têm a oportunidade de falar nesse espaço, poder reorganizar os pensamentos, reorganizar as ideias, né? Enxergar de um modo diferente as coisas e aí construir as ferramentas para poder lidar numa situação de pressão, numa situação de crise, de frustração. Seria um trabalho preventivo? Também. Né, a gente recebe também no consultório bastante pessoas que chegam desnorteadas, né, e é um trabalho mais difícil. Né? Se a gente consegue prevenir, a gente lida com a crise de um jeito diferente. Né? Mas a gente também recebe pessoas que estão passando pela crise e é mais difícil porque essas pessoas elas tendem a não continuar a terapia. Né? Porque quando se trata de ansiedade, a pessoa quer agora, aqui. Então, quando ela chega no consultório e ela sai de lá com o problema não está resolvido, né? Porque a ansiedade ela vai lidar com coisas externas que podem não acontecer, né? Geralmente é isso, a gente fica alerta o tempo todo esperando alguma coisa acontecer, a gente não sabe o quê. E se a gente sai de lá ainda com essa sensação, a gente fala assim, não, isso aqui não vai resolver, eu vou procurar outra coisa. Por isso que é tão importante a gente tratar a terapia como uma forma preventiva. Quando a gente fala do número alarmante de casos de depressão e ansiedade, ao que você atribui esse aumento de números, Carlos? É devido ao conhecimento que as pessoas tomam desses transtornos? É devido ao falar sobre isso? Ou é agora o momento mesmo que as pessoas acabam ficando mais doentes? Acho que são todos esses fatores, né? O que a gente nota é que não tem um fator específico que defina isso. As pessoas estão recebendo mais informações, ao mesmo tempo a nossa sociedade, né, ela vive um momento com muitos problemas, né, com diversos problemas na convivência entre as pessoas, na convivência nas redes sociais. Então a gente percebe que todos os problemas, né, que chegam até nós, eles envolvem as relações humanas que estão em algumas situações adoecidas, né, em alguns contextos adoecidos. Então acho que uma somatória de tudo isso leva as pessoas a padecerem com essas dores, né, com essas perdas também, né, é um fator importante. Tudo isso junto faz com que elas sofram com tudo isso. Né. Caroline, como você vê essa questão? É uma característica da sociedade moderna esse querer sempre algo mais que pode desencadear uma ansiedade e sentir um vazio, né, uma perda de referências talvez que origine essa depressão? Sim, a gente está vivendo um momento que o estilo de vida é muito diferente do que se vivia há um tempo atrás. Né? Então a gente tem um estilo de vida acelerado, que tem muitas cobranças, então a gente está sempre pressionado por alguma coisa no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos. Né? Os relacionamentos principalmente, eles não estão mais tão estruturados, né? A gente vê muitos relacionamentos vazios, a gente vê muitos relacionamentos superficiais e isso tudo vai somando para a pessoa sentir um turbilhão de coisas que ela não consegue lidar. Né? É muito difícil quando a pessoa não consegue lidar com a frustração. E isso tem começado desde cedo.
né, como as crianças estão sendo ensinadas, como os adolescentes estão crescendo aí nessa sociedade, né, como eles estão lidando com a frustração de ter que fazer uma escolha no vestibular, ou precisar de um emprego e aí vai lá, dá a cara a tapa e não consegue, né? Então isso tudo é muito difícil. É muito difícil eles entenderem como isso funciona e é mais difícil ainda ter as ferramentas possíveis para conseguir lidar com isso de uma forma saudável, né? Quando a gente fala desse universo de atendidos pelo CVV, Carlos, somente pessoas adultas ou crianças e adolescentes também fazem parte do público-alvo? De todas as faixas etárias, as pessoas ligam para o CVV. Na faixa etária de jovens e adolescentes, inclusive, que é uma das faixas de 14 a 24 anos, onde o suicídio aumenta, né? As ligações são intensas, há uma grande quantidade de procura, sobretudo nessa faixa etária do chat, né? Porque o CVV atende pelo e-mail, pelo chat e pelo telefone 188, 24 horas por dia. Mas no chat é uma ferramenta que é mais comum para os jovens, né? Eles buscam muito essa ferramenta e é um público que é importante a gente se preocupar. Como lidar com a prevenção de uma situação extrema, que seria o suicídio, né? Nesse estágio, somente a terapia, somente a conversa, elas vão surtir o efeito necessário ou é preciso também ter o acompanhamento de um psiquiatra nesse caso? Como você enxerga isso, Carlos? O importante, a primeira coisa, é o acompanhamento profissional, né? Quando você está junto de uma pessoa que está demonstrando sinais, né, de que possa vir a cometer suicídio, a gente às vezes tem receio de falar com a pessoa. E o importante, na verdade, é a gente se aproximar e oferecer ajuda. Então, falar, talvez uma pergunta simples como o que eu posso fazer para te ajudar, é uma senha para que ela comece a falar dos seus problemas, desabafar ali e, num segundo momento, incentivar ela a procurar ajuda profissional, né? Médicos, psicólogos, quebrar um pouco desse tabu e perceber que a saúde mental nossa tem que ser cuidada tanto quanto a saúde das outras partes do nosso corpo, né? Essa questão ainda é um tabu mesmo, né? As pessoas resistem em procurar auxílio para garantir a saúde mental, que acaba afetando em todas as outras áreas da vida. De que forma a gente pode desconstruir isso, Caroline? Bom, primeiro é abrindo espaços como esse, né? Para a gente poder falar sobre isso. Por ser um assunto que carrega muito peso, né? Historicamente esse assunto carrega muito peso, tem muitas coisas que foram construídas não só da modernidade, né, mas lá de muito tempo atrás. Então, todo mundo tem culturalmente a ideia de abafar esses assuntos, de não falar sobre isso. Então, quando a gente perceber sinais, como o Carlos bem falou, quando a gente perceber a pessoa lamentando muito, falando que não consegue mais viver, que prefere a morte, é importante que a gente abra espaço e pergunte para essa pessoa como ela está, né, se ela tem pensado em alguma coisa. Às vezes a gente tem medo e acaba pensando, eu não vou perguntar sobre isso para eu não dar ideia. Mas não é assim, se a ideia não está na pessoa, não vai ser você que instala a ideia, né? A gente precisa se disponibilizar e dizer o quanto a gente está ali por essa pessoa, né? Então, você quer que eu te ajude em alguma coisa? Eu posso ir com você até o médico, né? Você conhece o CVV, eles têm um trabalho muito importante, se você não tiver vontade para falar comigo. O quanto mais a gente se disponibilizar a isso, facilita o ambiente para a pessoa se sentir acolhida, né? A gente não julgar, não dizer, isso é bobeira, isso vai passar, é assim mesmo. Essas coisas não adiantam, né? A gente precisa entender a pessoa passando por isso, né? E dizer, olha, eu sei que é difícil, mas você consegue superar, eu posso te ajudar. Né? Tem muitos lugares que podem ajudar, a gente pode ter também o acompanhamento psiquiátrico, que é muito importante, né? Às vezes alguns casos mais graves precisam da medicação, né? Se a gente conseguir começar esse tratamento, a psicoterapia também ajuda muito, porque é um espaço isento para a pessoa poder falar também. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando com Caroline Weber e também com Carlos Eduardo Oliveira, que é integrante do Centro de Valorização da Vida.